Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de ciência, a nossa última aula do conteúdo, a nossa última videoaula de ciências. Então vamos fazer assim com bastante alegria a nossa aula e prestar bastante atenção, mesmo porque a nossa aula de hoje vai falar de algo importante na nossa vida. Vamos lá? No seu livro didático, na disciplina de ciência, você vai ver lá, na página 27 até a última página do livro, do que é feito o ar, né? Sobre a atmosfera e também sobre o ar e os seres vivos. Muito bem, isso é muito importante. Por quê? Porque o ar na nossa vida é algo que necessitamos a cada segundo. Não conseguimos viver nenhum minutinho sem respirar. Pois é o ar que nos deixa assim vivo. Se você prestar atenção o tempo todo, você está inspirando e expirando. Para você conseguir fazer isso, você precisa do ar. Você já observou que quando você está em um ambiente fechado ou em um local onde tem muita gente e o ambiente é pequeno, você começa a procurar ar, porque ali o ar é pouco para aquela quantidade de pessoas. E aí o que acontece? Você começa a procurar o ar. Muito bem, mas vamos lá, vamos por parte. Do que é feito o ar? O ar é feito de gás nitrogênio, de gás oxigênio e de gás carbônico. O tempo todo o ar está completo por esses três tipos de gases. Imagine aqui, até peguei aqui a minha garrafa, porque aí no seu livro também tem uma garrafa. Imagine que dentro desta garrafa ela está fechada, mas ela se encontra cheia de ar dentro. Dentro desta garrafa existe uma grande quantidade de gás nitrogênio, depois uma grande quantidade de gás oxigênio, que é menor do que a quantidade de gás nitrogênio, e uma quantidade menor de gás carbônico. Então, dentro desta garrafa aqui, existem esses três tipos de ar, assim como existe no ar por inteiro esses três tipos de gás. Pois é, a quantidade de cada um dos gases que compõem o ar varia. Por exemplo, se pensarmos em uma garrafa cheia de ar, como eu falei para você, o gás nitrogênio ele está presente em uma maior quantidade, como eu falei agora. O gás oxigênio em uma menor quantidade do que a de nitrogênio e o gás carbônico está ali presente em uma menor quantidade. E outros gases que é ainda menor, por exemplo, o ar poluído, né? Mas o mais importante é você saber que existem esses três tipos de ar e que esses três tipos de gases, e que eles estão presentes no ar o tempo todo. Um em uma maior quantidade, um em menor quantidade e uma outra em uma menor quantidade ainda. Além disso, os gases no ar também podem estar presentes no vapor da água. Exemplo, quando está fazendo o processo de evaporação da água, a água ela não evapora para se tornar as nuvens, ali também existe o vapor de água. Por isso que o ar é úmido e que também é muito importante para a nossa saúde. Também tem as partículas de poeira. Então, olha o tanto de coisa que tem no ar que a gente respira. Primeiro, gás nitrogênio, gás oxigênio,
gás carbônico, vapor da água, poeira, né? E as empoeiras, né? De todo o ar, né? As partículas aí, como diz, partículas de poeira, fuligem, entre outras impurezas que a gente nem sabe. Então, o tempo todo a gente tá inspirando tudo isso. Muito bem. O gás nitrogênio está presente em uma maior quantidade de ar. Ele é usado no crescimento de plantas, de animais. O gás oxigênio é usado na respiração dos seres vivos. E o gás carbônico é usado por plantas e algas na fotossíntese. Então vamos lá, a professora vai explicar. O gás nitrogênio, para não esquecer aqui, o gás nitrogênio ele está em uma maior quantidade no ar, a gente já sabe disso. Então, vai daí. Para quem é importante esse gás nitrogênio? Esse gás nitrogênio é muito importante para o crescimento aí das nossas plantas. Para quem gosta de planta, sabe, ou então fique sabendo que o nitrogênio é quem faz elas crescerem. Já o gás oxigênio é importante para os seres humanos, né? Também para os animais, porque é esse gás que a gente inspira, que a gente precisa dele o tempo todo. Já o gás carbônico é usado por plantas. As plantas que faz o gás carbônico, na hora que ela faz aí o processo da fotossíntese, ela libera o gás carbônico. Por esse motivo, é muito importante se ter plantas, se preservar a mata nativa, como a gente falou na aula ontem, tudo bem? Seguindo aqui, fábricas e veículos, queimada e entre outras atividades humanas, produz poluentes que mistura no ar. Os carros, as queimadas, o lixo que a gente joga na rua com maior quantidade, isso polui o meio ambiente e isso é muito prejudicial à saúde. Exemplo, quando você olha aí o ar, o planeta, você olha assim, né? Você vê às vezes tudo escuro. E aí você pensa, acho que vai chover. E na verdade é só poluição das queimadas, dos carros. E aquele ar fica tão poluído que a gente começa a ter dificuldade para respirar. E é aí onde é muito prejudicial à nossa saúde. Então, aí no seu livro mesmo fala, a poluição do ar é um problema grave nas grandes cidades. Mas existem formas de reduzir, deixando o seu carro em casa, não fazendo queimadas e um monte de outras atitudes que os seres humanos precisam urgentemente tomar a ter. Já existe aí várias iniciativas, como andar de bicicleta, dar carona ao amigo, para evitar, né, uma quantidade maior de carro que solta lá aquele poluente lá que tanto nos prejudica. É por esse motivo que quem vive na área rural tem uma melhor quantidade de vida, melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida, porque respira um ar mais puro, um ar limpo. Muito bem, na sua próxima página você vai ver aí sobre a atmosfera. A atmosfera é muito importante, né, para o planeta. Sem a atmosfera não existe vida na Terra. Então, vamos dar uma lida aí para a gente entender melhor. Olha só, atmosfera. Esta imagem aqui, que está aí no seu livro, você vê que é a atmosfera que cobre o planeta Terra, certo?
Então, olha só, a camada de ar formada ao redor da Terra é chamada de atmosfera. Então, ela está formada. Vamos imaginar que eu não tenho aqui agora algo para eu mostrar. Planeta Terra, tá? Planeta Terra. Esse planeta Terra ele é coberto por uma camada de atmosfera. Agora, vamos ver por que é importante. Olha só, mesmo sendo apenas uma fina camada, sem a presença da atmosfera, não haveria vida no nosso planeta. Isso porque é a atmosfera que... Vamos lá ver. Primeiro pontinho aqui do seu livro, vamos lá. No primeiro pontinho fala assim: acontece fenômenos do clima como formação das nuvens e da chuva. É por causa da atmosfera. É absorvida parte do calor do Sol que chega à Terra, mantendo uma temperatura média que possibilita que a água se mantenha líquida e que os seres vivos e todas as superfícies não congelem. Olha só nesse item dizem que é a atmosfera que mantém, que protege o planeta Terra do calor do Sol que chega, e também é a atmosfera que mantém a água líquida, porque senão tudo seria congelado. Olha só, então vamos lá. São filtradas águas tipos de raios solares que prejudica os seres vivos. Então, outra coisa, são filtrados, né? Alguns tipos de raios solares. Lembra que a gente falou lá dos raios solares, ultravioleta, todos esses raios? Então, é a atmosfera que protege, né? Filtra quer dizer, tira essas impurezas e chega apenas o que é necessário para a gente. Olha como a natureza é interessante. Por fim, está presente o gás oxigênio, usado pelos seres humanos e outros seres vivos na respiração. Então aí, como a gente já sabe, né, precisamos desse gás oxigênio e é a atmosfera aí que ajuda nessa liberação. Está presente o gás carbônico usado pelas plantas, né, na fotossíntese das plantas. Na próxima página, a gente vai ver rapidamente aqui o ar e os seres vivos. Precisamos do ar o tempo todo. Então, olha só. Quando você nasceu, a primeira coisa que você fez foi encher o seu pulmão de ar para depois dar aquele chorinho que toda mãe ama ouvir, tá? Quando o bebê nasce, que dá aquele chorinho, a mãe se sente assim realizada, meu filho nasceu. Mas antes disso acontecer, este choro, você aí precisou primeiro encher o pulmão de ar. Então, o ar é muito importante desde o primeiro momento que a gente chega ao mundo, tá? Aí diz assim, antes mesmo de chorar, você respira, ou seja, enche seus pulmões de ar, depois então o ar entra e sai do seu corpo a todo momento, mesmo quando você tá tirando aquele soninho gostoso e profundo. O movimento da entrada nos pulmões é chamado de inspiração. Então, vou deixar essa imagem aqui do lado para você dar uma olhadinha aí, olha só. Inspiração é quando eu puxo o ar para respirar. E expiração é quando eu solto o ar. Às vezes a gente vai fazer algum exame ou passa no médico que ele quer ver o nosso pulmão, eles pedem para a gente fazer esse movimento. Puxa o ar, que é inspira e expira, solta o ar. Então, a todo momento a gente está fazendo aí este movimento. E na imagem aí, você vê que esse movimento é feito pelos pulmões e que a gente necessita muito deles, tá?
Agora, na inspiração, o ar entra nos pulmões e o gás oxigênio do ar passa para o sangue. O sangue leva o gás oxigênio para toda parte do nosso corpo e, ao mesmo tempo, o gás carbônico presente no sangue passa para os pulmões e sai do corpo na expiração. Os músculos diafragma situado abaixo dos pulmões, ajuda no movimento e na entrada e saída do ar. Então, o que ele quis dizer aí? Que quando a gente puxa o gás carbônico, o gás oxigênio, esse gás vai para o pulmão, que transporta para todo o nosso sangue e que libera o gás carbônico que sai da gente. E esse processo, o tempo todo, a gente precisa. Assim como os seres humanos, outros animais, plantas e a maior parte dos micro-organismos precisa sobreviver do gás oxigênio para se manter vivo. Então não pense que é só a gente que precisa desse gás oxigênio, não. Todos os seres vivos precisam desse gás oxigênio, tudo bem? Qualquer micro-organismo precisa de ar. Você lembra quando a gente estudou sobre o solo que as minhocas, né, precisa da terra adubada lá para poder ter maior quantidade de ar presente para poder eles sobreviverem, os animais que vivem nos subsolos? Pois é, o ar está presente na água, está presente no subsolo, né, que é na terra, e no ar mesmo. Pois é, na última imagem aí que eu vou mostrar para vocês, é esta imagem, né? E aí tem uma planta, é só para lembrar que eu falei antes, tem uma planta. Quando a planta ela tá pegando o oxigênio, ela inspira no processo da fotossíntese, ela inspira o oxigênio e respira gás carbônico, que é muito importante também para a nossa sobrevivência. Então, é muito importante o processo da fotossíntese. Os peixes também, olha como os peixes aí respiram. Eles puxam a água, entra pela boca e segue para os brônquios. E depois ele sai aí, tá vendo onde sai? A maior parte dos peixes não tem pulmão. Eles respiram o gás oxigênio da água por meio dos órgãos chamados brônquios. Então, mas mesmo assim, eles precisam do gás oxigênio presente na água. E embaixo aí tem essa foto, né, que está aí a luz do sol que a gente precisa, as plantas, né, pegando aí o gás oxigênio e liberando o gás oxigênio, né? Então, assim, o tempo todo eles estão nesse processo. Gás oxigênio, gás carbônico e faz o processo da fotossíntese que libera no ar e que nós tanto precisamos. Tudo bem? Por hoje é só. Agora a professora vai pedir que você faça os exercícios e na aula ao vivo a gente faz a correção. Por hoje é só. Um beijão para você e até mais tarde.